Aqui é uma aula reforço, tá certo? Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês, lembrando que é uma aula menor, que eu vou disponibilizar também para que vocês possam realmente realizar a prova bem mais esclarecidos, até porque teremos realmente somente algumas apresentações aqui. Então, vamos lá. Beleza, então olha, primeira coisa é entender que o Word, ele é um editor de texto. A gente já falou isso nas demais aulas. E, por ser um editor de texto, todo arquivo que é salvo por ele também tem uma extensão. Como assim? Toda extensão, todo arquivo que você de repente esteja utilizando, seja na internet, seja algum arquivo que você baixe, alguma imagem, ela terá sempre uma extensão, tá? Ela vai ter sempre uma extensão. Eu vou aqui só abrir a área de trabalho para vocês só prestarem atenção. Todo arquivo que eu tiver aqui, ele vai, claro, ter uma extensão. Então, aqui eu tenho alguns arquivos, tá? Eu tenho um arquivo, uma apostila, eu tenho aqui um PDF, e sempre que eu clicar com o botão direito nesse arquivo, eu vou ter também algumas propriedades que eu posso verificar. Então, cliquei com o botão direito, veio a propriedade, e a extensão ela está aqui entre parênteses, tá vendo? Então, aqui, ó, PDF. Esse arquivo é um arquivo PDF, então a extensão é .pdf, tá certo? Aqui tem um arquivo do Word, como também entrando aqui nas propriedades, e você vai ver que a extensão do Word é docx. Docx é a extensão do Word. Se você ver qualquer arquivo em qualquer computador, pode ter até uma configuração de visualização diferente, tá? Mas se você vê o docx, você vai entender que é um arquivo que foi feito pelo Word. Eu vou aqui abrir mais um, para vocês terem uma ideia. Esse arquivo foi feito pelo bloco de notas e a extensão dele é .txt. Observe bem, eu posso abrir um TXT no Word? Posso. Eu posso salvar em PDF no Word? Posso. Mas lembrando que quando eu salvo um arquivo com outra extensão, ele vai mostrar especificamente uma outra forma, ele vai estar, a princípio, abrindo com outro aplicativo. Ou seja, por exemplo, se eu pegar um arquivo e salvar .txt dentro do Word, se eu abrir aqui meu Word, e quando eu quiser salvar meu arquivo, eu posso clicar aqui em Arquivo, tá vendo aqui, ó? Salvar como. E aqui no salvar como, eu posso vir aqui, escolher o local onde eu quero salvar. Vou clicar aqui em tutoria, já é AD, e dizer que eu quero salvar esse arquivo, aqui ó, documento do Word, ou seja, docx. Se eu clicar nessa setinha aqui, ou então nessa área, eu vou ter outras formas de salvar esse arquivo. Por exemplo, o OpenDoc, ou o docx também, ele vai mostrar um texto do Open Document, que seria, no caso, aquela ferramenta, o editor de texto, do código aberto. Seria, no caso, então, do Open Office, tá? Então, teria aqui também outras formas de poder salvar, como eu falei também, eu posso salvar arquivo em PDF, XPS, modelo antigo do Word entre 97 e 2003, eu também posso salvar como modelo, tá? Uma folha modelo, posso salvar como página de web, nesse caso ele vai tentar salvar em HTML, e aí eu tenho uma certa variedade de formas de poder salvar, de extensões que eu possa salvar. Mas lembrando que para que eu abra sem dificuldade no próprio Word, eu teria que salvar normalmente em documento do Word. Lembrando, documento do Word, ok? Por que isso? Porque se eu precisar abrir, vou abrir aqui também abrir um arquivo, ele tem aqui, ó, tá vendo? Ele vai abrir para mim logo os arquivos que tem como nome o .docx. Aqui abaixo eu vou ter um que foi criado só o .doc. Esse daqui é um arquivo que pode ver, até a aparência é diferente. Ele tem o Wzinho do Word porque ele foi feito no WordPad, tá certo? Mas ele não é
um documento que foi feito no Word do Office. Ele foi feito no WordPad do Windows. E ele tem a possibilidade também de ser aberto no Word. Mas lembrando, ele tem inclusive a diferença por ser um arquivo criado em outra ferramenta, tá certo? E por aí vai. Beleza? Espero que isso aí esteja bem entendido. Tudo bem? Então vamos lá. Queria mostrar mais algumas coisas aqui. Aqui nesse caso eu vou aqui buscar um modelo, tá certo? Modelo, vou pegar aqui um modelo simples de currículo. Isso aqui vai ser interessante para quem ainda não desenvolveu o seu próprio currículo. E aqui eu vou escolher esse modelo, observe bem, ele tem um design e ele não está no meu computador, tá? Ele não está aberto no meu computador, não é um arquivo que eu salvei. Mas para isso eu tenho que estar na internet, porque eu vou criar esse arquivo e ele vai baixar essa versão para que eu possa alterar. Lembrando, esse arquivo, eu vou aqui clicar em criar, lembrando que esse arquivo ele tem uma formatação específica. Ele tem imagem, ele tem texto, e aí eu vou clicar somente para alterar. Por exemplo, aqui, ó, nome, eu vou clicar aqui, ó, no nome e não preciso nem apagar, é só escrever quando está selecionado. Eu vou escrever aqui, ó, George Alberto. Pronto. Esse daqui seria, qual é o cargo? Eu vou colocar aqui, professor. Observe que muita gente, às vezes, não sabe que muitas vezes tem alguns currículos que tem a parte objetivo. Objetivo é exatamente isso daqui, tá certo? O cargo que você está objetivando ser contratado. Então, tem muita gente que coloca aquelas frases, gostaria de trabalhar nessa excelentíssima empresa. Não é isso que realmente o objetivo consiste. O objetivo é qual é o cargo que você quer, o que é, quer trabalhar de quê? E aí, justamente aqui, esse currículo ele é bem direto. Eu tenho aqui o meu nome, já coloco o meu objetivo, que é o cargo de professor, e aqui eu vou falar um pouquinho da formação, que eu posso escrever, a data de até. Aqui ele fala assim, não há problema de se gabar das suas notas, prêmios, honras, sinta-se livre para resumir o seu curso também. Isso aqui ele já tem bem resumido, mas é só selecionar e escrever. Aqui o perfil você vai colocar um pouquinho das pessoas, de como as pessoas lhe veem, lhe acham, o que é que você acha de você mesmo. Você vai preencher conforme o que você deseja e, ao mesmo tempo, é interessante que também você possa colocar também algumas informações online, links, tá? Que falem um pouquinho de você. A experiência de trabalho, a educação, a parte de habilidade, quais são as habilidades que você tem, aqui você vai definir. Pode ver que aqui eu tenho um gráfico, tá certo? Um gráfico onde eu digito, ó, digamos aqui, ó, que eu vou dizer que eu tenho um gráfico aqui onde eu possa digitar aqui um valor. Aí eu vou dizer que aqui eu tenho o quê? 50%. Aí eu vou, né, aumentar isso daqui para onde eu desejo. Observe que aqui eu não estou trabalhando com um gráfico diretamente do Excel para poder fazer as modificações, né? Então aqui eu teria que fazer uma mudança, fazer uma mudança conforme o que desejo. E é claro que você também pode entrar também com o gráfico do próprio Excel. Beleza? Se tiver um passatempo, é sempre bom. Se tiver telefone, contato, se tiver site, coloca aqui. O e-mail, coloca aqui. E aí você fala também um pouco do seu passatempo, o seu hobby, entendeu? Aquilo que você gosta de fazer quando não está trabalhando. O que é que você gosta de fazer? Cantar, gosto de pintar, gosto de desenhar, gosto de sair com os amigos. Ou seja, é importante hoje em dia para as empresas estarem cientes disso. Essa imagem, como eu já mostrei um pouco, certo? De eu poder inserir imagem, é apenas uma imagem que veio junto com o currículo, mas lembrando que ela também é um preenchimento, né? Ela é um preenchimento. E eu posso também verificar aqui
como é que eu poderia mudar essa imagem aqui? Como é que eu poderia alterar essa forma? Eu tenho aqui, ó, preenchimento da forma, cliquei 2 vezes, né? Vim aqui para a área do formato, né? Da forma. E aí eu tenho aqui, ó, o preenchimento desse formato, o preenchimento dessa forma, eu venho aqui onde tem imagem, tá? E eu vou buscar uma imagem do meu arquivo, da internet, ou de algum estoque que você tenha, uma biblioteca de imagem. Nesse caso aqui, eu vou clicar em uma imagem, vou buscar aqui agora uma imagem no meu computador. E aqui na pasta imagens, eu acredito que eu devo ter alguma imagem aqui legal que eu possa usar. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui. Massa, 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 beleza. Aqui, ó, vamos embora. Olha aqui, eu acho que tem uma imagem legal. Pronto, eu vou usar essa daqui. E aqui a imagem foi ajustada. Eu teria que ajustar um pouquinho, porque a imagem não era muito quadrada. Ficou parecendo um negócio de enterro, mas tudo bem. É só um exemplo, tá? Então, beleza. Tá aqui a questão. Agora, troquei aquela imagem por essa daqui e eu posso simplesmente, ao clicar, né, vir aqui para o ajuste, né, a forma, né, o formato da imagem. Eu posso também alterar aqui algumas coisinhas, clicando 2 vezes, como vocês viram, né? Clicando 2 vezes, deixando selecionado, eu tenho essa área aqui e eu posso vir para preenchimento da forma. Eu posso fazer isso com qualquer forma? Posso sim. Posso fazer isso com qualquer forma e ainda posso trabalhar alguns formatos específicos da imagem, tá? Eu vou só mostrar aqui, ó, rapidinho aqui, ó, se eu quiser colocar uma forma aqui embaixo, inserir uma forma, vou colocar aqui, sei lá, um retângulo, aqui, coloquei aqui um retângulo e vou aqui para preenchimento da forma. E eu posso escolher uma imagem, tá? Escolher aqui uma imagem do meu computador, pegar aqui uma imagem com a família e eu realmente fiquei ajustado aqui àquela imagem. Eu não tenho muitas ferramentas que eu possa alterar, modificar. Pode ver que a imagem ela está bem à frente, né? Modificar e fazer com que a gente possa trabalhar tão bem essa imagem conforme deveria fazer. Deve ter sim, com certeza, agora não dentro desse software, já que realmente seria a da forma, né? Então, aqui eu teria realmente algumas limitações quanto à edição de imagem, mas eu posso alterar a forma e posso realmente manter a minha imagem de forma mais íntegra. Tem que ter muito cuidado quando você vai colocar a imagem dentro de forma, por conta justamente do formato, achatar, alongar, fica realmente muito preocupante você colocar de todo jeito, tá? Então, beleza, isso aqui era só um exemplozinho para a gente mostrar para vocês como eu posso abrir um currículo, posso criar um currículo, criar algumas referências. Aqui vocês estão vendo que eu posso criar, vou até abrir um arquivo novo, só para demonstrar aqui para vocês, deixa eu ver, eu acho que eu já tenho um arquivo novo aqui, vou aqui abrir um arquivo novo. A gente já colocou, vou colocar aqui um título, descer aqui, vou criar aqui um texto falso, igual Randy, vou colocar aqui um texto falso de 5,7. Pronto. Só para a gente criar um texto falsozinho aqui. Por que eu estou criando esse texto falso? Olha só. A gente vai só para fazer uma demonstraçãozinha. Ó, a gente falou aqui que tem algumas ferramentas, entre elas eu tenho a ferramenta de borda, e eu posso escolher aqui essa borda, título, alinhamento. Isso aqui a gente falou um pouquinho já, mas essas bordas aqui a gente não falou muito. Eu posso escolher se quero borda em cima, embaixo, de um lado, do outro, tá? Eu posso colocar. Eu estou escolhendo essa borda inferior para poder fazer essa diferença. E o que eu queria mostrar agora seria como eu pegar só essa parte do texto,
e alinhar em duas colunas. Duas colunas. Aliás, é bem simples, eu chegar aqui, ó, na área aqui de layout, e vou escolher aqui, ó, a área de colunas, e vou escolher duas colunas, e eu posso alinhar também aqui, ó, pegar aqui, ó, alinhar justificado, e eu ter essa parte do texto dividido em duas colunas. Essa não aconteceu nada, porque ela não está alinhada em duas colunas. Olha só que eu posso fazer isso pela seleção. Aqui eu vou fazer outro alinhamento, tá? Aqui eu vou pegar colunas e dessa vez eu vou pegar 3 colunas, tá? E vou também deixar ele alinhado, justificado. E aqui eu posso fazer o meu trabalho, tá vendo? Ó, 2 colunas, 1 coluna, 3 colunas. E aí eu posso fazer o meu trabalho ficar bem mais interessante. Então, isso aí era um dos pontos que a gente não teve tempo de falar na última aula. E eu queria muito que vocês também tivessem ciência disso. Então, o alinhamento e as divisões de coluna, como o texto vai se comportar, você vai vir aqui em Layout, que você vai ter a primeira área, que é a configuração de página. Nesta, você tem também como configurar as margens do seu documento, aqui você tem alguns valores que você pode utilizar padrões, ou criar uma margem personalizada, tá? Se você vai trabalhar principalmente coluna, divisão de texto, vai trabalhar com o comportamento do papel, vou aqui afastar um pouquinho só para a gente mostrar, o comportamento do papel, ele está aqui no formato retrato, eu posso buscar uma orientação paisagem, e aí o texto todo, ó, tá, continuidade aqui, eu quero isso ainda no primeiro, ó, orientação paisagem, ele vai se comportar como paisagem, tá vendo? Deixa eu ver se a gente organiza isso direito, porque realmente assim, ó, paisagem. E aqui eu tenho alguns ajustes, é claro, que a gente precisa fazer, por conta também da distância que foi dada, e por aí a gente tem algumas, vou até selecionar essas daqui de baixo, deixa eu fazer só um Ctrl Z, isso, e vou apagar esse restante aqui, porque ele ficou com 2 páginas, e é claro que é sempre importante você poder configurar isso antes de colocar o texto. Então, aqui, escolhi, mesmo assim ele dividiu, porque realmente não daria por conta das margens. Beleza, vamos lá. Tenho também como trabalhar para que tipo de papel eu preciso realmente fazer essa impressão. Então, aqui ele está no tamanho padrão, tamanho papel ofício, que é A4, tá? Posso usar papel de carta, papel ofício 9, papel em polegada, dependendo do tamanho, do tipo de papel que eu esteja trabalhando. O México Ofício, ele tem esse tamanho, é diferente o tamanho, pode ver que é um papel maior. Eu teria, com mais tempo, condição de realmente explicar um pouquinho sobre o que é A4, A5, que seria metade de um papel ofício, A3, que é o dobro de um papel ofício, e aí por aí vai. Algumas cartas, né? Algumas cartas, cartão, certificado, dependendo, é claro, você vai realmente trabalhar um pouquinho, conhecer um pouquinho o tamanho de papel. Aqui, ó, você vê A6, que seria metade da metade, ou seja, 1/4 do papel ofício, tá certo? É praticamente o tamanho quase 10 por 15, o tamanho de uma foto 10 por 15, quase isso, tá? Aqui você também tem aqui, ó, ainda a categoria do Super B, né? Seria um tamanho bem grande de impressão, dependendo, é claro, da impressora que você vai usar, mas a princípio, por padrão, ele vem no tamanho A4, o Word português, o Word brasileiro, ele vem realmente no tamanho A4. Colunas eu já comentei, né? A gente tem condição de fazer alinhamento da coluna, 2, 3. Também tem os alinhamentos da coluna, como a gente viu ali no currículo, né? 2 com uma menor puxado para a esquerda, também pode ser ao contrário, para a direita. E aqui, caso eu precise trabalhar colunas por número de colunas, eu posso fazer aqui um número de colunas que eu tiver interesse, né? Vamos supor, se quiser 4 colunas, 5 colunas, eu posso determinar aqui. E aqui você pode escolher, aqui você tem uma prévia de como vai ser o texto selecionado, a largura de cada coluna, o espaçamento, tá? Aí você tem nesta seção, a partir deste ponto, no texto inteiro, você vai decidir e vai escolher
qual é o tipo de coluna, tá certo? Como é que você vai querer distribuir as suas colunas. Aqui você vai trabalhar o recuo, ou seja, isso daqui ó, que você está vendo aqui ó, é a partezinha de recuo. Vamos lá, aproximar só um pouquinho para a gente mostrar aqui de perto. Se eu selecionar esse texto, como seria o recuo? Ó, você está vendo aqui, eu tenho aqui um quadradinho que vai puxar para mim toda a frente do texto, tá? Se eu puxar só o de cima, eu vou puxar só a frente, o início do parágrafo. Se eu puxar o de baixo, selecionado, tá? Eu vou puxar o de baixo, separado do de cima. Eu separo, eu deixo o texto lá e somente o de baixo ele acompanha, a continuidade do texto ele acompanha. Então, eu tenho como fazer isso. E aqui no final também eu posso juntar o texto, dizer que eu quero só essa parte do texto, eu quero o texto aqui, que eu quero colocar uma imagem aqui. Fique à vontade, tá certo? Você pode fazer isso sim, sem problema algum. Lembrando que aqui eu tenho a largura da margem oficial do papel. E se eu alterar manualmente, automaticamente também, ó, posso mudar aqui ó, manualmente. Aí ele vai atuar sobre o documento inteiro, tá certo? Ó, ele vai atuar sobre o documento inteiro. Pode atuar, mas nesse caso aqui eu estou mexendo somente na página, na área selecionada. Mas lembrando que tudo que vem depois passa a ter influência nisso também. Por exemplo, vou deixar aqui bem no cantinho e aqui também bem no cantinho. Então, tudo que veio depois, mesmo não selecionado, passa a ter influência a partir daqui. E em cima não teve, tá? Mas a partir do que vem depois, sim. Então, aqui, a partir daqui eu vejo que ó, volta tudo normal. Aqui as seleções, eu posso dizer que aqui ó, nessa seleção aqui, eu quero que fique mais próxima. E aqui ele também influenciou, tá vendo? Tá vendo? Pronto. Isso aqui é para a gente ver realmente que eu posso trabalhar aqui e ele teve aqui essa mudança. Eu vou fazer aqui mais uma vez, só aproximar mais um pouquinho. E aqui eu vou... Isso aí é interessante quando você precisa organizar a página, precisa subir mais o texto, né? Dividir mais aqui. Como também posso fazer aqui ao contrário, vou voltar aqui ao normal, selecionei tudo. Vou voltar aqui ao normal para que ele fique alinhado com a página, tá? Então, tá aqui, ó. Beleza? Essa parte aqui que ficou um pouquinho diferente, por conta justamente dessa parte aqui que eu posso puxar de volta. E aí eu alinho toda a minha página, todo o meu conteúdo, voltando aqui, porque como o mouse ele está clicando nesse, ele está aqui, ó, tá vendo? Posso voltar aqui normal, nem preciso também selecionar, é só colocar o mouse, ele já vai funcionar. Bom, esses aí são os pontos que eu queria mostrar para vocês. Layout, a parte de design, você vai ter alguns padrões. Caso você diga, eu não estou com criatividade para deixar esse texto bonito, você pode clicar aqui em alguns padrões, ele já trabalha título, né? Organização, tipo de fonte, a forma como ele vai distribuir, ó, tá vendo? Ó? Ele já vai mostrando aqui mais ou menos como será, ele altera tamanho, aí ó, só colocando o mouse, ele já vai mais ou menos ajustando para que você possa entender. E aqui eu tenho ainda outros modelos que eu posso buscar, tá vendo aqui, ó? Como não tenho subtítulo, se eu escrever aqui, ó, George, vou fazer disso aqui um subtítulo, aqui na página inicial, selecionar aqui e dizer que é um subtítulo, um título secundário, eu posso escolher aqui, ó, referência, ênfase, eu posso trabalhar aqui. Eu vou colocar, tirar só esse espaço, e aí eu tenho alguns alinhamentos que eu posso fazer aqui, nesse de cá, para cá, pronto. Aí eu tenho como deixar, né, o meu texto até um pouco mais bonito, dependendo de como você queira fazer, tá? Aqui eu vou tirar esse espaço, eu acredito que deu para distribuir legal, ok? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, a parte aqui de referências, você pode verificar também aqui nas referências. Quando eu iniciar, eu posso, sim, eu posso também trabalhar algumas referências, como por exemplo, uma nota de rodapé. Eu clico aqui, eu posso escrever aqui embaixo.
este texto foi tal, 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 ou seja, ele vai criar, esse texto foi para uma aula. Pronto. Aqui ele vai, este texto foi para uma aula. Pronto. Eu posso colocar anotações. Vocês podem ver que muitos livros, eles podem criar e eu posso, né, nomenclaturar, colocar referência, né, colocar algumas referências, alguns textos ali, e ele vai mostrar, vai criar esse traçozinho, dizendo aqui, ó, e lá no rodapé ele vai fazer isso. Observe bem, se eu clicar 2 vezes no rodapé, observe que ele não está exatamente no rodapé, na seção rodapé. Por quê? Porque quando eu crio esse texto no rodapé, ele vai ser repetido nas outras páginas. A seção rodapé é específica para eu colocar algumas informações, como página, como texto, vou dizer aqui, ó, parte do livro, ou até mesmo assim, ó, parte do livro tal, beleza? E aí você tem algumas informações específicas para poder trabalhar. Aqui, ó, quando eu clico fora dessa linha pontilhada, eu vejo que fica um pouco transparente, mas ao mesmo tempo, deixa eu dar um Enter, criei uma nova página, e se for lá para baixo da nova página, está repetindo, tá vendo? Está repetindo aqui. Então, isso aqui é uma forma. Mesma coisa acontece quando eu clico aqui em cima. Eu tenho o cabeçalho, onde eu posso fazer aqui, eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar um texto. É um cabeçalho. E aqui ele também, posso clicar fora 2 vezes, e aqui, ó, seja clicando dentro 2 vezes, dessa área de cima, clicando fora 2 vezes, ele tem acesso a poder editar esse cabeçalho. E aqui eu posso fazer algumas coisas. Se eu quiser também fechar o cabeçalho ou o rodapé, tem essa areazinha de cá, onde eu posso clicar, voltando para o normal, e a próxima página também vai dizer aqui a cabeçalho. E é uma área que eu posso colocar imagens, posso colocar um texto, posso ficar bem à vontade para fazer o que eu precisar fazer, tá certo? Então, isso aqui é mais para que a gente possa entender que tudo isso é parte do nosso conteúdo, ok? Então, espero assim que vocês possam fazer bastante uso dessas ferramentas, fazer o currículo e trabalhar em cima dessas referências. Tem muito mais, é claro, eu queria que vocês experimentassem bastante, verificassem dentro do Word. E para a gente não ficar só, terminar esse pedacinho, eu tenho aqui mais alguns minutinhos, eu vou aqui fazer um compartilhamento da tela. Deixa eu deixar de compartilhar essa tela aqui primeiro, né? Estou compartilhando aqui a minha tela principal. E vou agora fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, teve gente pedindo para entrar, só que agora eu vou compartilhar aqui a tela. E abrir aqui, ó, o meu celular, tá certo? Meu celular está aqui e eu vou compartilhar aqui a minha tela. Nesse caso do Word. O Word também ele funciona pelo celular. E eu posso abrir algum dos arquivos. Eu vou abrir aqui esse daqui, que foi uma avaliação de manutenção que a gente trabalhou, né? Então, eu tenho aqui como trabalhar alguns textos. Então, esse daqui é um Word que está trabalhando, é o Word 360. Eu posso criar um arquivo novo, eu posso editar, modificar, layout de impressão, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tem o layout de impressão, modo de exibição, tá? Eu estou vendo aqui agora no formato de folhas de ofício, como a gente comentou agora, tá? Então, aqui eu tenho como trabalhar título, editar, compartilhar e fazer muito mais. Do editar, eu tenho algumas ferramentas que permitem que eu trabalhe não só texto, mas também que eu possa colocar negrito, a mesma coisa que a gente mostrou aqui para vocês, prestarem realmente bastante atenção, né? Verem que a gente pode alterar, e isso é muito importante que a gente possa
explorar. Então, desejo que realmente vocês explorem, utilizem não só o Word do computador, como também poder explorar o Word ou qualquer outro tipo de editor de texto, também no celular ou qualquer outra ferramenta. Estamos aqui para ajudar, tá certo? Sucesso para vocês e vamos nessa! Boa aula e um bom dia!